Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, bom dia, feliz sábado. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Que alegria, hein? Hoje eu antecipei um pouquinho, que nós estamos indo para Cambuci, fica 2 horas e 38 minutos daqui. Deus te abençoe, te dê um dia maravilhoso. Nesse dia você seja muito abençoado. Último dia da semana é o sábado, 24ª semana do tempo comum. Sábado que nos prepara para o santo e maravilhoso domingo, dia do Senhor. Que alegria estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tereza Pereira com a gente essa manhã. Marisa, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono, por esse dia agradável que o Senhor está nos dando. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por todo o carinho e pela misericórdia do Senhor que tem nos acompanhado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, Patrícia, graças a Deus, irmãos e irmãs, por essa manhã tão linda. Vamos então ver o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, nesse dia especial de setembro, não é? Sábado da 25ª semana do tempo comum. 24ª semana do tempo comum. Não é? Passa rápido, né? Tempo comum é a escola do Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, o Evangelho de hoje é Lucas 8, do 4 ao 15. Ontem foi Lucas 8, do 1 ao 3. Hoje é Lucas 8, do 4 ao 15. Amém? Diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábolas. Ele disse por parábolas. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus responde: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola da semente. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para que não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra
são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas eles não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, eles são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, essas são as que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra santa e especial. Nós recebemos esta palavra no nosso espírito. Pai, queremos verdadeiramente ser terra boa que acolhe a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, duas coisas ficam muito claras, Marisa. Primeiro, que o semeador, não é? Ele é um excelente semeador. O semeador é Deus. O semeador é um excelente semeador. O semeador é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o semeador também somos nós, que evangelizamos através do Evangelho do dia. O semeador é você que compartilha esse Evangelho nas redes sociais, querida Nathalie. Todos nós somos semeadores. Outra coisa que é interessante você saber, que a semente ela é boa e perfeita. Lembro uma vez, lá na roça de Tocantins, uma irmã disse para mim, em Minas Gerais, Tocantins, Minas Gerais, olha, eu fiz uma semeadura aqui. Não sei se foi arroz, berinjela, não sei. Mas infelizmente a semente era muito ruim. Não é? Inclusive parece que até que eles conseguem parte da indenização, são até indenizados em parte, mãe. Não é? Porque a semente é ruim. Existem realmente sementes ruins. Agora, aqui nessa palavra, a semente ela é boa. Não há problema com a semente. Não é? A semente é perfeita, que é a palavra de Deus. Quando você ministra um versículo da Bíblia sobre a vida de qualquer pessoa, você está ministrando uma semente boa, uma semente poderosa, que tem capacidade de frutificar 100 por 1. Tá vendo? Quando você chega para alguém e semeia a palavra, essa palavra ela é poderosa, a palavra de Deus, não a palavra de homens. Não é? Tem pessoas que vão interpretando, a Bíblia fica homeopática, fica só água. Não é? Mas quando você pega a palavra e semeia a palavra, essa palavra é poderosa, porque é uma palavra eterna. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Então o problema aqui não é a semente. A semente ela é poderosa. Não é? A semente ela é viva. A semente é o Espírito Santo na palavra. O problema está nas terras. Não é? O problema está nas terras. Mas é interessante, queridos, que nós, como seres humanos, como evangelistas, você como um evangelista
que vai compartilhar essa palavra, você não sabe que tipo de terra que é aquela pessoa que vai receber a palavra. Então a sua tarefa é uma só: semear. Você não sabe que vai se converter? Deus é onisciente. Ele sabe quem vai se converter. Nós não sabemos. Logo, nossa tarefa é uma só: semear. Nós não podemos parar de semear. Nós não podemos parar de convidar pessoas para a igreja. Nós não podemos parar de falar com as pessoas que Jesus é a solução. Não podemos ficar impedidos pelos meios de comunicação, pela modernidade, né? Se tem aumentado o número de pessoas que não creem em nada ou creem em tudo. Não se preocupe com nada disso. A nossa tarefa única é semear. Amém? Quem vai receber essa semente, nós não sabemos. Jesus dá 4 exemplos. Eu acredito que esses 4 exemplos, eles não esgotam, mas ao mesmo tempo, eles são muito perfeitos, não é? Jesus diz assim, olha, um semeador saiu a semear, versículo 5, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, uma parte caiu à beira do caminho, é pisada, e as aves do céu a comeram. Olha a explicação que Jesus dá no versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Não é? E aí você percebe uma coisa. Se o diabo tem o poder de tirar a palavra que foi semeada no coração de todos, então quem poderia ser salvo? Ele ia tirar a semente do coração de todo mundo. Só que tem que o diabo ele trabalha também baseado no livre-arbítrio humano. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e diz assim, eu creio nessa palavra. Essa palavra é de Deus na minha vida. O diabo não consegue pisar a semente, nem comer a semente da sua vida. Ora, se caiu na beira do caminho, as pessoas vão passar e vão pisar. E as aves também vão vir e comer. Não é porque está exposta. É aquela pessoa que recebe a palavra, mas o diabo vem e retira o que foi semeado no coração. Então, queridos irmãos e irmãs, prestem atenção nisso. Não permita que o diabo retire a palavra que foi semeada no teu coração. Se é palavra de salvação, não permita, permaneça crendo na tua salvação. Se é uma palavra de bênção, Nancy de Oliveira, de promessa, não permita que o diabo retire a palavra de bênção e promessa. Não permita. Ontem eu estava crendo tanto, mas tanto. Hoje eu não estou crendo em nada. Por quê? Porque você permitiu que o diabo retirasse a palavra do teu coração. Ele só faz isso baseado no teu livre-arbítrio. Se eu permito, como eu permito? Com a minha dúvida, com a minha falta de fé, com a minha incredulidade, não é? Com a minha inconstância, com o meu medo, com a minha visão de mundo. Quando eu estou ouvindo mais o mundo e as redes sociais e as notícias do que a palavra. Se eu passo mais tempo, não é, nas coisas do mundo e menos tempo nas coisas de Deus, eu vou ouvir quem mais?
Se eu passo o dia inteiro ouvindo a pessoa A e 5 minutos ouvindo a pessoa B, quem vai mais me influenciar? Tá lógico que é a pessoa A, ué. Aquele que eu mais me exponho, mais me influencia. Aquele que eu mais me exponho, mais me influencia. É dessa forma. Então eu tenho que tomar cuidado para que a palavra de bênção, a palavra de fé, a palavra de coragem, a palavra de vitória que foi semeada na minha vida não venha a ser pisada e comida pelos pássaros. Pisada pelos homens e comida pelos pássaros. Ou seja, destruída por Satanás. Aí o Senhor Jesus diz assim, olha que coisa interessante. Outra parte, versículo 6, Lucas 8, de 4 a 15. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Caiu numa terra bem ralinha, que tinha mais pedra do que terra. Então, ela, crescendo, secou por falta de umidade. Jesus vai explicar. No versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Cresce rápido. Mas esse não tem raiz. Logo não tem umidade, né? Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Né? É aquela pessoa que recebe a palavra, mas a palavra não criou raiz. Então, na primeira provação, na primeira perseguição, na primeira luta, ela se desvia, ela morre. O Senhor Jesus usa essa palavra, né? Ali, olha, ela recebe até com alegria, mas não tem raiz, crê apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Querida Alda Valéria, Jesus usa o nome desviar. Irmão, preste atenção nisso, amado. Você vai semear, mas não fica triste, não é? Não fica deprimido, pastora Alda Valéria. Tem pessoas que não têm raiz. Ela recebe aquela palavra de fé, mas ela não tem raiz nela mesma. A palavra não tem como enraizar. Não é? É pouca terra, muita pedra. A semente não consegue ter umidade suficiente. O sol queima e ela se desvia. Não é? Aí a pessoa vai botar a culpa na igreja, botar a culpa no pastor. Gente, eu vou fazer 27 anos de ministério pastoral. 27 anos que eu levo culpa porque as pessoas se desviam. Eu sou o maior culpado. Uma vez alguém disse assim, olha, os pastores que não cuidam das ovelhas vão se desviar ou perderão a salvação. Eu falei, então eu já perdi a minha. Não é? Mas não é assim, querido. Jesus fala que não é assim. Tem pessoas que não têm raiz. Na primeira luta irão se desviar. Você pode mandar o WhatsApp, você pode visitar, você pode chorar com a pessoa, não é? É muito difícil. Pode ela até vir se recuperar, você conseguir transplantar a semente, não é? Mas não dá, não é? Jesus diz, olha, vai morrer, não tem raiz. Na primeira luta, na primeira tribulação, no primeiro problema, ela vai morrer. Olha que coisa, querido. Não cabe, Patrícia Sá, ao semeador. Não cabe ao semeador. O semeador fez a sua parte, mas aquela semente está numa terra de pedra. Terra de pedra não cresce, morre, não é?
Se a pessoa não criar raiz na palavra, não realmente querer a palavra, não ter o seu coração na palavra, na primeira provação ela pula fora. Oh, que alegria servir Jesus! Né? Igual nos encontros com Deus, Peniel, face a face, mas a pessoa é impactada, porque você semeia a palavra ali. Não é culpa do encontro, não. A pessoa semeia a palavra. Oh, estou impactado, é tremendo, aleluia. Na primeira provação já vai embora. Né? Se não teve profundidade, não teve umidade. A raiz não alcançou a terra. Foi de curta duração. Alegria passageira. Aí o Senhor Jesus, Ele fala, queridos irmãos e irmãs, nesse sábado, dia 17 de setembro, da outra raiz, da outra semente. Versículo 8. Aliás, versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Olha, os espinhos cresceram com ela. Ela tinha semente de palavra de Deus e semente de espinho, porque os dois crescem. Olha, e a sufocaram. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 7. Lucas 8, 7. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer do dia foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e com os prazeres dessa vida. A preocupação, as riquezas e os prazeres sufocam a palavra. A pessoa recebeu a palavra e vem aquela preocupação. Preocupação com o mundo, preocupação em agradar os outros, preocupação, não é? As preocupações gerais da vida. Se você coloca as preocupações na frente da palavra, se você cresce no teu coração as preocupações, assim como cresce a palavra, a preocupação mata a palavra. As riquezas, gente. Pessoas se desviam do evangelho por causa do dinheiro. Muitas vezes as pessoas vão por caminhos onde o dinheiro parece ser mais fácil. Não é? Olha o número de evangélicos que caíram nessas últimas pirâmides financeiras. Não é? Querido, a riqueza, ela tem o poder de sufocar. Tendo ela ou não tendo. Se o teu foco não é a glória de Deus, se o teu foco não é a palavra de Deus, e o foco é a riqueza vai sufocar essa palavra. Chegará um dia, pastora Deise, que não dará para caminhar, não vai dar para caminhar, não é? Com a palavra e a riqueza ao mesmo tempo. A riqueza tem o poder de sufocar também, não é? E os prazeres do mundo. Quantas pessoas morreram na fé por causa do prazer do mundo? Alguém disse assim, pastor, eu quero aproveitar a vida. Não é? Tem gente que fala, eu quero aproveitar a vida, e aí destrói o casamento. Fala, eu quero aproveitar a vida, e aí destrói a família. Vai para o mundo, não quer se comprometer com a palavra de Deus. As pessoas fazem sua escolha. E Jesus chega a dizer claramente,
que os prazeres são espinhos, que disputando com a palavra, matam a palavra. Jesus diz, olha, a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha essa palavra de Lucas, gente. O fruto não chega a amadurecer. Palavra de Jesus registrada por Lucas. Não é? Nunca amadurece. A palavra nunca vai amadurecer no coração da pessoa. Porque a pessoa tem o coração cheio de espinhos, que são as preocupações, não é? Que são o mundo, os prazeres, a riqueza, o sistema, o cosmo, o mundo. E aí a palavra é sufocada, não é? E aí a pessoa coloca a culpa na igreja e na pastora, e no pastor, né? Olha, a pessoa se desviou, ela não está mais crendo, culpa da igreja. E é engraçado que muitas das vezes a pessoa vai para o mundo por causa das preocupações, vai para o mundo por causa das riquezas, vai para o mundo por causa dos prazeres e põe a culpa na igreja, né? Mas não é isso, Jesus está dizendo que não é. É o coração onde o espinho cresceu com a palavra e a sufocou, não é? E aí Jesus diz pela última parte que no versículo de número 8, ele diz assim, olha, outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Outro caiu em boa terra e cresceu a 100 por um. Aí Jesus vai explicar, Patrícia. A parte que caiu, olha bem, na terra boa, versículo 15. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, ouviu a palavra de bom e reto coração. Esse retém a palavra. Quando eu tenho um coração bom e reto, eu vou reter a palavra. Estes frutificam com perseverança. 100 por um. O Evangelho de Lucas diz. Esse que tem o coração reto e bom, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Né? Quem tem o coração bom e reto para receber a palavra? Ninguém. Todos nós nascemos em pecados. Mas aquele que responde à graça de Deus e diz, olha, graça de Deus vem sobre a minha vida. A graça de Deus transforma o coração bom e reto e a pessoa começa a receber a palavra, receber a palavra, receber a palavra. E a palavra vai crescendo e frutificando no coração. Gosto dessa última palavra, olha. A palavra são esses que retêm a palavra e frutificam com perseverança, né? Então, aqueles que receberam a graça de Deus, que aceitaram a graça de Deus, que responderam positivamente à graça de Deus, aqueles que falaram, sim, eu preciso de Deus. Muitas vezes ainda nem recebeu direito a palavra. Vem a palavra, o coração está reto e bom, e ele retém a palavra e essa palavra frutifica. Querido, que o nosso coração hoje, pela graça de Deus, esteja reto e bom para receber a palavra
e para frutificar. Que o meu coração esteja reto e bom para receber a palavra e frutificar. Querido irmão e irmã, preste atenção nisso. Pastor Alda Valéria, pastora Deise, Nathalie, missionária Patrícia, Tereza Pereira, nossa missionária também, Nancy, continue semeando a palavra. Apenas semeie. Você não tem controle sobre as terras. Você não tem controle sobre as terras. Tua tarefa é apenas semear. A palavra é boa, a semente é perfeita, mas existem corações à beira do caminho, corações com pedra, com espinhos. Mas isso não pode ser tua motivação, porque não é. A motivação é que existem corações bons, retos e bons, ou seja, pessoas que estão recebendo a graça, permitindo que a graça entre. Essas pessoas vão receber e a palavra vai frutificar. Isso aconteceu com você que está ouvindo o Evangelho do dia. A palavra tem que frutificar, você tem retido a palavra. Essa é a palavra, Lígia, reter a palavra. Isso faz toda a diferença. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse santo Evangelho de Lucas. Deus, nós queremos reter essa palavra e ter um dia abençoado e feliz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão e irmã, amanhã é o dia da escola dominical. Nós vamos ter aqui uma gincana. Não vai ser filmado porque é uma gincana, uma brincadeira na escola dominical. Vá para a sua escola dominical amanhã. Você que está em Friburgo, venha para a nossa igreja. Vai ser muito legal a nossa escola dominical, dia da escola dominical. Depois, às 10 horas, temos o culto, 25º domingo do tempo comum. Vai ser maravilhoso também, transmitido pelo Facebook. E à noite, uma grande celebração. Amanhã também vamos comemorar o Dia da Voz Missionária, que é uma revista da Sociedade Metodista de Mulheres, que tem também evangelizado muito. Então vai ser um dia de semeadura. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos interceder. Hoje nós antecipamos nosso horário do programa, porque a gente está indo para uma reunião lá em Cambuci, Então a gente vai caminhar aí 2 horas e 38 minutos, a reunião é 9 horas da manhã. Então vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? O Senhor te abençoe. Coloca aí seu pedido de oração, orar pela família da Nancy, Nancy? Orar pela Tereza Pereira, pela Lígia, pela Nathalie, orar por você que está com a gente essa manhã, em nome de Jesus, pastora Deise, pastor Alda Valéria, Vamos buscar a graça de Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nessa santa manhã, nós colocamos diante de Ti todos os enfermos. A Zuleika, lá em São Paulo, Deus abençoe e entre com a Tua providência. Colocamos, ó Pai, também de uma maneira muito especial a Patrícia Leonardo, esposa do pastor Edmar, que foi internada antes de ontem para trocar 2 válvulas do coração. O médico diz que a fila está muito grande e ela vai ficar internada alguns dias, não sabemos quantos dias, para fazer essa difícil e arriscada cirurgia. Mas pedimos que a Tua mão esteja ali, Pai, dando cura divina, dando restauração, para que a Tua filha tenha alta e volte para casa feliz, abençoada, para o seu filho, seu esposo e para o ministério da Tua palavra. Deus amado, nos leve também agora em segurança, eu, pastora Alda, pastor Tinim, Carlos Alberto, Roberto, até Cambuci, os pastores que vão, que seja uma manhã abençoada e gloriosa. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo conosco. Nós oramos por todos os pedidos
pela Madalena lá no Rio, pelas nossas irmãs aqui da nossa cidade, Davi, Pai, por todos os pedidos, Senhor, como a Gisele, o Giovanni, Moisés, Ivete, Luzia, Maria, Marina, todos, Pai, nós colocamos diante de Ti, todos, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Com Jesus é só vitória. Tenha um sábado abençoado. Prepara o teu coração para viver o Santo Domingo em adoração. E aproveite esse sábado para semear. Você vai semear hoje e pode ser, né, Marisa, que amanhã muitas pessoas vão na igreja por causa dessa semeadura de hoje. Tua tarefa é só semear. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Tchau, pessoal. A paz do Senhor.